relação ao programa Bolsa Família, já que esse é o tema, mas eu quero fazer assim, eu quero compartilhar com a Eliette da indignação, do sentimento de indignação que ela mostrou em relação à questão da miséria e da fome. Todos nós, tanto o poder público quanto a sociedade civil organizada aqui, todas as instituições, nós não estamos, assim como a Carla, a nossa diretora, falou, nós não estamos aqui à toa, por acaso. Todos nós que estamos aqui, estamos porque queremos fazer alguma coisa, acreditamos que é possível fazer alguma coisa. Mesmo que esse alguma coisa seja algo ainda muito longe daquilo que a gente acredita que seja o ideal. Então, na verdade, a gente quer agradecer a oportunidade de fazer esse diálogo com vocês e quero compartilhar, no primeiro momento, do sentimento de indignação que a Eliette traz, que realmente é inadmissível em 2011, com todo o avanço tecnológico que a gente tem, com tanta riqueza concentrada, a gente tem ainda muita gente passando fome. E a gente sabe que na história desse país, a gente tem um acúmulo de miséria e de fome que é algo monstruoso, né? Agora, o que a gente precisa também, e é o nosso papel, estar dialogando com vocês, é pontuar algumas questões. É verdade que ainda há muita fome, é verdade que muito precisa ser feito, é verdade que o que se faz pode estar ainda um pouco longe, mas também é verdade que a gente nos últimos anos já avançou em alguns aspectos fundamentais. E é nesse sentido que a gente quer esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, né, eu queria só dar, embora não seja o nosso tema aqui, dar uma esclarecida sobre a questão da Secretaria de Assistência Social. Porto Alegre é uma cidade que tem uma história muito bonita na construção da política de assistência social. E essa história bonita não é uma história que só tem um ator que é o gestor, que foram os governos que por aqui passaram. Essa história é bonita porque ela teve o protagonismo da sociedade civil nessa cidade. Então, Porto Alegre foi a primeira cidade que teve a primeira conferência municipal de assistência social em 93, antes mesmo da regulamentação da Lei Orgânica da Assistência, que também foi em 93. Então, a história da política de assistência social em Porto Alegre é um pouco anterior à história da política de segurança alimentar, embora ambas andem de braços dados, uma está interligada com a outra, são histórias que estão em momentos diferentes. E Porto Alegre não tem uma secretaria de assistência porque fez uma opção de gestão em constituir uma fundação de assistência social e cidadania. A FASC não é uma fundação de esporte e lazer, como era a FESC. Desde 2000, a FESC, antiga Fundação de Educação Comunitária, passou a se chamar Fundação de Assistência Social. Então, Porto Alegre tem um órgão, que é o órgão gestor da política de assistência, que não tem a constituição de uma secretaria, mas tem a constituição de uma fundação. E é o órgão gestor que regulamenta e executa e acompanha a política de assistência no município. É só para esclarecimento. Bom, em relação à política de assistência, eu acho que vale a pena dar uma falada, já que eu sou da área, não só por uma experiência profissional, mas porque eu acredito, eu trabalho na assistência porque eu vejo sentido nisso. A política de assistência social nesse Brasil é muito recente, gente. Ela é da década de 90 para cá. Antes, quando se falava em assistência social nesse país, se pensava em primeiras damas, em gabinetes. Como política pública, que é essa a nossa batalha, política pública, direito do cidadão, obrigação do poder público, com controle social, com o Conselho Municipal, que regula, que faz controle dessa gestão de orçamento, de financiamento, de cofinanciamento, ela tem uma história muito recente. É da década de 90 para cá. Então, eu acho que, em função de toda uma organização social, dos movimentos sociais organizados, hoje a gente já tem avanços nessa área. São pequenos? Precisa muito ser feito? Precisa. Mas somente a parceria,
sociedade civil organizada e gestores comprometidos com efetivas políticas públicas pode avançar nesse sentido, que ninguém sozinho vai fazer nada. Nem a sociedade civil batendo o pé e reclamando, e nem o gestor virando a cara e dizendo que não trabalha junto. Então, e Porto Alegre tem história nessa parceria, sociedade civil e gestor público. Bom, vamos entrar então na nossa pauta, Programa Bolsa Família. O Programa Bolsa Família, ele não é um programa, o Adelar, meu colega que coordena o cadastro único, ele não é um programa municipal, vocês sabem, ele é um programa federal. Então toda a normativa, toda a definição se dá através do Ministério do Desenvolvimento Social. Então a gente vai pontuar algumas questões rapidamente, porque ele é um programa de transferência de renda que não é simples. A gente pensa, é só repassar um dinheiro para as famílias. Não é algo tão simples assim. Ele tem uma certa complexidade e não se trata de tentar, é uma questão de técnico ou burocrático, porque um programa com essa dimensão, que atende mais de 12 milhões de famílias, isso dá mais de 90 milhões de pessoas no Brasil inteiro, e para gestar isso do ponto de vista macro, nacional, ele é uma situação bastante, é um programa que requer bastante complexidade. No município, a FASC é o órgão que é responsável pelo cadastro único e pela coordenação de um comitê. Existe um comitê gestor municipal do programa composto pela Coordenação de Segurança Alimentar, a COSAN, a FASC, que é a Fundação de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde. Para as famílias acessarem esse programa, elas precisam estar no Cadastro Único para Programas Sociais. O Cadastro Único para Programas Sociais é um cadastro também federal, cujas regras normativas são todas estabelecidas pelo governo federal. Qual é a responsabilidade nossa do município nesse cadastro? É cadastrar as famílias. Esse número que a Eliette nos trouxe são famílias hoje que nós temos no cadastro. Só que a renda do cadastro não é a mesma renda da extrema pobreza. A renda do cadastro único é uma renda de até 3 salários mínimos familiares. Para o programa Bolsa Família, a renda é menor. E esse recorte de renda não foi o município de Porto Alegre que estabeleceu, foi uma normativa nacional. O programa Bolsa Família, ele tem como objetivo atuar na questão da fome, no acesso a direitos sociais básicos de saúde e educação. Por isso que as famílias que são beneficiárias desse programa, elas têm compromissos que são nada mais do que garantir acesso a direito social básico, que é garantir escola e frequência escolar mensal de 85% para as crianças e adolescentes e atendimento básico de saúde, que é vacinação para crianças de 0 a 7, pré-natal para gestantes e acompanhamento das mulheres em idade fértil para, caso sejam gestantes, fazerem o pré-natal. Só que a inclusão dessas famílias no programa também não é o município quem faz. Quem inclui e libera benefício para o município também é o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós ficamos com a parte do trabalho braçal, de acompanhar, de localizar, de cadastrar essas famílias, mas nós não temos a possibilidade de incluir famílias, de liberar benefícios para essas famílias. Quando elas já são beneficiárias, nós podemos acompanhá-las. Nesse aspecto, é correto o que foi colocado aqui, de que... E outra coisa, quando as famílias elas perdem o benefício, também não é a prefeitura que cancela. Não é a Secretaria de Educação, não é a Secretaria de Saúde, nem é a FASC. É o próprio sistema em função das condicionalidades do programa. Bom,
é um programa recente, de 2004. Ele juntou os programas anteriores, Bolsa Escola, Vale Gás. Do ponto de vista de tempo e de constituição do programa, ele também é muito novo, de 2004 para cá.